Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E a reforma agrária é um tema recorrente da pauta de discussões sociais no país, mas pouco se fala de reordenamento agrário. É um sistema voltado para a demarcação e regularização de territórios habitados por comunidades tradicionais. Na Bahia, por exemplo, milhares de famílias vivem em comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. Orientadas por valores comunitários e culturais, elas fazem um uso comum da terra, que é utilizada para agricultura, extrativismo e criação de animais. Mas como parte desses terrenos não foi nem sequer discriminada pelo Estado, essas famílias, muitas das vezes, são expulsas de seus territórios por empresas de agronegócio, carvoarias, mineradoras e por fazendeiros. E é aí que entra a ação de entidades não governamentais que atuam junto às comunidades no trabalho de reordenamento agrário. E quem fala mais agora com a gente sobre esse assunto é o Valdivino Rodrigues, membro da Articulação Estadual das Comunidades Tradicionais de Fundos e Fechos de Pasto. Valdivino, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos telespectadores da TV Futura. Tudo legal com a gente aqui. É um prazer muito grande falar com vocês. O prazer é nosso. Eu quero já começar perguntando para você, então, quais são os pilares que regulamentam, né, a questão da discussão sobre o reordenamento agrário? Olha, aqui na Bahia, como você já comentou, as comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto têm se voltado, né, por décadas, né, uma história muito longa, no sentido de de assegurar a permanência dessas comunidades na terra que tradicionalmente ocupam. Na maioria dos casos, são comunidades que ocupam terras devolutas, né, terras chamadas terras de domínio do Estado, porém ocupadas por tradição por essas comunidades de fundo e fecho de pasto. O processo de regularização, de reordenamento agrário dessas comunidades, das terras ocupadas por essas comunidades, se dá a partir do final da década de 70, início dos anos 80, quando, na época, o Instituto de Terras do Estado da Bahia começou a fazer o processo de regularização fundiária, no sentido, inclusive, de evitar os conflitos que se deflagravam na época aqui em várias comunidades aqui na região, principalmente no sertão do estado da Bahia. O processo de reordenamento agrário, de regularização fundiária, se deu através do Interba, quando o Estado começou a fazer o georreferenciamento, medir as áreas ocupadas por essas comunidades e entregava para a comunidade um título de propriedade dessas terras para as associações comunitárias e agropastoris que se criavam aqui na região. Agora, Valdivino, tem uma lei, né, de outubro de 2013 aí do Estado da Bahia determinando um prazo até dezembro de 2018 para a regularização dessas terras. De que forma você avalia, então, a aplicação dessa lei desde então? Será que esse prazo aí para 2018 vai ser cumprido? Então, até 2006, as comunidades recebiam, né, o título, faziam o processo de regularização fundiária, de reordenamento agrário. As comunidades recebiam o título. A partir de 2007, houve um entendimento aqui no governo do Estado, né, através da Procuradoria-Geral do Estado, que proibiu o Estado a emitir os títulos e para cumprir a Constituição, que determina o artigo 178 da Constituição, determinou que o Estado não mais entregasse o título, mas que fizesse o processo de regularização e mediante contrato de concessão de uso. De 2007 para cá, isso não aconteceu mais, nem título, nem contrato de concessão de uso. Quando foi em 2013, o Estado, o governo do Estado, propôs uma lei que determina, que garante, né, o reconhecimento das comunidades de fundo de pasto como comunidades tradicionais, né, como um segmento de comunidades tradicionais aqui na Bahia, e a regularização fundiária mediante o contrato de concessão de uso. No entanto, na própria lei determina um prazo para que as comunidades se reconheçam, se auto-identifiquem, se auto-reconheçam e procure o Estado para o reconhecimento formal, o reconhecimento do Estado e a regularização fundiária. Esse prazo é 31 de dezembro de 2018. Isso
faz com que aqui o movimento, a articulação e as entidades de apoio comece a correr muito para que as comunidades se auto-identifiquem, para que não perca esse prazo, né, esse tempo. Mas, assim, a gente também está fazendo uma discussão no sentido de provocar, né, outras organizações, provocar o Estado, através ou da política, ou pela via política ou pela via jurídica, a revogar esse prazo. Mas até agora, como a gente não conseguiu isso, nós temos essa preocupação de fazer com que as comunidades se auto-identifiquem e procurem o Estado antes desse prazo para que garanta a permanência desse povo na terra que tradicionalmente ocupa. E agora, quais as principais dificuldades, Valdivino, então, para essas comunidades, essas famílias, muitas vezes, de permanecerem nesses espaços? Então, a maior dificuldade, na verdade, é a insegurança, né? Quando a gente não tem a garantia do território, a garantia da terra para os pequenos, para as comunidades, através da regularização fundiária, mesmo que seja com contrato de concessão de uso, que nessa lei de 2013 define um prazo para a concessão de uso por 90 anos, podendo ser prorrogado por mais iguais e sucessivos períodos. Ou seja, isso para nós é um avanço, assim, uma garantia. No entanto, a gente gera em nós uma preocupação de fazer com que as comunidades não percam o prazo de 31 de dezembro de 2018. Então, a dificuldade é a insegurança. Outra dificuldade que nós estamos tendo como movimento, como articulação das comunidades aqui, já uma discussão desde 2007, é com relação ao conteúdo do contrato, que a gente ainda não está um documento, não está definido ainda, não está certo ainda entre a articulação e o Estado, como será o conteúdo do contrato, porque tem cláusulas no contrato, na proposta, né, do contrato que o Estado está oferecendo para a gente, que não é interessante para as comunidades. Então, essa é uma dificuldade também, uma dificuldade política, não é nem jurídica nem técnica, é mais política. No entanto, o Estado está, assim, amarrado no sentido de entender o que o movimento, que as comunidades estão querendo. Essa é uma dificuldade também. Com isso, as comunidades tornam-se vulneráveis à ação externas, à ação dos empreendimentos. E aí você citou, por exemplo, a mineração, né, o agronegócio, que se estabelece muito forte na região, principalmente no oeste do estado da Bahia, na região dos feixos de pasto. Aqui no sertão, nos fundos de pasto, muito forte a questão da mineração. Isso provoca uma instabilidade, né, para as comunidades e tornando-se essas comunidades vulneráveis a essas ações, enquanto não se regulariza definitivamente a situação fundiária das comunidades de fundo e fecho de pasto. Muito bom, Valdivino. Infelizmente o nosso tempo aqui já acabou, mas a gente vai continuar acompanhando a questão da terra, uma questão importante para a gente aqui no Conexão Futura. Mas para agora, agradeço muito sua participação no programa de hoje. Um abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer assim, né, que uma das preocupações nossas também é com relação à regularização de pequenos minifúndios aqui, individuais, né, principalmente, e também coletivos. Tem situações aqui de comunidades de fundo de pasto de 30 hectares, 100 hectares para uma comunidade de mais de 30 famílias. Isso é uma situação muito complicada também, porque a gente percebe que as comunidades estão perdendo seus territórios. Perdendo seus espaços de sobrevivência, né? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto numa outra oportunidade, Valdivino, que o nosso tempo realmente já está estourado. Um abraço para você. Um abraço, obrigado.